Obrigada pela sua disponibilidade, aceitar o nosso convite em estar aqui. A gente te acompanha muito pelas redes sociais. Já aproveito e parabenizo também pelo seu conteúdo. E queria já começar, já que a Isa trouxe esse tema aí, que a gente estava falando agora há pouco, um pouco desse cenário lá do leste europeu. E essa notícia hoje, do parlamento finlandês aprovando realmente o pedido da Finlândia para a entrada, na OTAN. A gente sabe que ainda é um processo, ainda não efetivamente quer dizer que a Finlândia já está dentro da OTAN, mas já é um passo importante. Queria entender um pouquinho mais, entrar, já aproveitando a nossa conversa sobre este assunto, Finlândia e Suécia, na verdade, que estão nesse processo, São dois países que são neutros por questões geográficas e culturais, mas que estão aí, devem abandonar aquele modelo, esse modelo de neutralidade, caso realmente ingressem para a Aliança Militar Ocidental. A Rússia promete retaliações, eu vejo muito seu Twitter, vi que recentemente você até comentou exatamente, sobre a questão da Suécia e da Finlândia assinarem acordos aí com o Reino Unido para que os britânicos garantissem defesas enquanto eles estavam avançando com esses pedidos de adesão à OTAN, sinal de que essa adesão dos dois países deve realmente acontecer. Queria entender um pouquinho da sua análise, da sua visão, Por que você acredita que tem esse grande interesse também, da própria OTAN na adesão desses países, diferente do que a gente viu da Ucrânia, por exemplo, Foi feito um convite para a Ucrânia, toda essa questão aconteceu, mas aí virou, um ponto mais de neutralidade do interesse da OTAN na Ucrânia. Como que você analisa exatamente esta questão? Seria apoio mais financeiro, armas? Como você acaba enxergando esse cenário? Qual seria o interesse exatamente da OTAN na entrada da Finlândia e da Suécia? Paulo, olhando pelo lado da OTAN em si, o objetivo naturalmente é tentar ter mais países que ajudem a segurar um pouco a Rússia para mais longe do seu território. É importante a gente perceber sempre que Suécia e Finlândia, até do ponto de vista cultural, histórico, geográfico, tem muito mais a cara da OTAN do que exatamente a Ucrânia. A Ucrânia sempre foi entre estar mais próximo da Rússia, mais próximo da Europa Ocidental. E aí não é exatamente que a OTAN ela se desinteressou pela Ucrânia, O ponto não foi esse. A questão é que 2 vezes já a OTAN ela começou a fazer algum tipo de diálogo com determinados países muito próximos à Rússia, e a Rússia agiu militarmente. Isso aconteceu em 2008 na Geórgia. A OTAN então começou um processo de negociação, eventualmente a Geórgia entrar na OTAN. Seria uma forma, portanto, de garantir estabilidade ali naquela região que a gente chama de Cáucaso, que fica ali ao sul da Rússia, e a Rússia, portanto, disse, olha, não é para entrar, isso não deve acontecer, e a Rússia, portanto, agiu militarmente exatamente para que a Geórgia, assim, o recado fosse dado para que a Geórgia não entrasse na OTAN. Isso foi em 2008. Em 2014 aconteceu a mesma coisa com relação à Ucrânia. Também a Ucrânia começou um diálogo para eventualmente entrar na OTAN. A Rússia, portanto, agiu militarmente também para que isso não acontecesse. Inclusive, a anexação da Crimeia não foi exatamente um movimento militar, mas, de qualquer maneira, foi lá e anexou uma parte da Ucrânia. O recado, portanto, foi dado. E isso levou, portanto, à época, a um recuo por parte, por exemplo, da Alemanha. Você falava agora um pouquinho sobre o Olaf Scholz. Isso levou a um recuo à época por parte da chanceler alemã, que disse, olha, se a Rússia está se metendo dessa maneira na Ucrânia, acho melhor a gente não colocar a Ucrânia para dentro. Agora, o cenário é muito diferente quando a gente fala sobre Finlândia e Suécia. São 2 países muito mais poderosos militarmente do que tanto Geórgia quanto Ucrânia. São 2 países que se preparam para um eventual conflito com a Rússia há bastante tempo. O treinamento lá dos militares enfatiza o tempo todo que o grande risco é, de fato, a Rússia. Então a gente tem aqui uma posição que é um pouco mais esperada, de que a Rússia não faria algum tipo de intervenção contra a Finlândia e Suécia. Agora, como você colocou perfeitamente, a gente tem um período aí de vulnerabilidade entre esses 2 países pedirem para entrar na OTAN e, de fato, entrarem. É somente a partir do momento em que há a entrada que a OTAN ela se responsabiliza pela segurança desses países. Até lá, no entanto, a gente já teve a promessa da defesa, tanto da Finlândia quanto da Suécia, por parte de Reino Unido. Ontem a França falou a mesma coisa e agora chega a informação, portanto, de que a Alemanha também está disposta a oferecer essa segurança. A Rússia, portanto, passa a ter consciência de que qualquer tipo de ataque agora, mesmo que não invoque uma reação da OTAN de uma forma geral, ela invoca a reação de 3 dos países mais poderosos da OTAN. Enfim, então isso aí já é suficiente, aparentemente, esperamos, já é suficiente para que a Rússia não se anime a fazer qualquer tipo de ataque contra a Finlândia e Suécia, que, importante reiterar,
se fossem sozinhos, já seria uma guerra mais difícil do que a da Ucrânia. A Rússia está tendo dificuldade na Ucrânia, que é muito menos poderosa do que esses países. Você imagina se ela entrar numa guerra contra a Finlândia e Suécia, somada a uma guerra da Ucrânia, na qual já há dificuldades, somando-se ainda o fato de que existe a possibilidade de Reino Unido, França e agora a Alemanha agirem do lado desses países. Na prática, Paulo, dá para a gente dizer que esses países já são praticamente considerados membros da OTAN, muito embora esse processo ainda possa se estender por cerca de um ano ou talvez um pouco mais.